Irã está realmente desenvolvendo tecnologia capaz de fabricar a bomba atômica? E por que Israel se preocupa tanto com essa possibilidade, mesmo estando a mais de 2.000 quilômetros do país persa? Hoje vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre os conflitos do Oriente Médio e saber como o projeto nuclear do Irã está afetando as relações diplomáticas entre os países do mundo todo. Esse vídeo foi motivado por um comentário feito em outro vídeo aqui do canal, onde mostramos todo o poder do exército de Israel. E o Paulo comentou que se o exército de Israel fosse tão poderoso, impediria o Irã de fabricar armas nucleares. Consideramos o comentário muito interessante e decidimos pesquisar a respeito. O resultado das nossas pesquisas vocês verão a partir de agora. Antes de falarmos do presente, como é de costume por aqui, vamos conhecer um pouco da história. O passado, uma relação antiga. Quem vê a rivalidade entre Israel e Irã atualmente não imagina que esses dois países já foram bem próximos. Mas sim, essa relação já foi diferente. A relação começou há mais de 2.500 anos, com milhares de judeus se estabelecendo na Pérsia, onde o Irã está localizado. E os povos conviveram harmonicamente por milhares de anos. Apesar de ser um país de maioria muçulmana, os judeus e os cristãos tinham seus espaços respeitados dentro do país. Essa relação era tão boa que em 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, o Irã foi um aliado de primeira hora, se tornando muito importante naquele momento, já que a relação de Israel com seus vizinhos não era das melhores. Os dois países possuíam laços comerciais fortes e mantiveram até cooperações nas áreas militares. Porém, em 1979, um golpe promovido pelo Ayatollah Khomeini derrubou o último Shah do Irã, Reza Pahlavi, que acabou com a monarquia e fundou a República Islâmica do Irã. Khomeini declarou Israel como inimigo do Islã e passou a chamar o país de Pequeno Satã, já que o título de Grande Satã estava reservado para os Estados Unidos. Desde então, as relações só pioraram e os dois países se distanciaram cada dia mais. O Irã se tornou aliado de países árabes, apoiando os terroristas do Hezbollah e do Hamas, e também se posicionou a favor da Palestina contra o Estado de Israel. O presente: atacar primeiro. Se existe uma marca para o exército de Israel, podemos dizer que é a capacidade de atacar primeiro e não dar a chance do seu adversário reagir. Dado a sua localização, essa característica talvez seja o motivo pelo qual ainda exista Israel. Em 1981, o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, fez a seguinte declaração: de forma nenhuma iremos permitir que um inimigo desenvolva armas de destruição em massa contra o povo de Israel. Com essa declaração, foi inaugurada em Israel a doutrina Begin. E sob essa doutrina, no mesmo ano de 1981, Israel atacou um reator nuclear no Iraque, pois acreditava que Saddam Hussein estava desenvolvendo tecnologia para a fabricação de bombas nucleares nestas instalações. Segundo relatos, a ação foi cinematográfica, muito planejada e executada à perfeição pela Força Aérea Israelense. Esse ataque praticamente sepultou o sonho de Saddam Hussein de desenvolver bombas atômicas. O ataque ao Iraque não foi bem visto pela comunidade internacional e foi criticado até mesmo pelos Estados Unidos, embora exista a suspeita de que os americanos ajudaram na preparação da ofensiva. Essa doutrina de Israel voltaria a ser usada 26 anos mais tarde. Em 2007, caças israelenses atacaram e destruíram um reator nuclear na Síria, para impedir que dessa vez fosse o ditador Bashar al-Assad que conseguisse desenvolver bombas com plutônio. Essa operação ficou conhecida como Operação Pomar, e Israel negou seu envolvimento por anos, para evitar as retaliações internacionais, como aconteceu no caso do Iraque. Apenas 11 anos depois, as forças israelenses confirmaram a autoria do ataque. O futuro,
A mesma estratégia vai funcionar contra o Irã? O programa nuclear iraniano é reprovado por praticamente todas as potências ocidentais. E apesar do governo de Teherã afirmar que é um programa com fins pacíficos para a geração de energia, o país foi alvo de diversos bloqueios financeiros por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Mesmo com toda essa oposição, não seria tão simples para Israel atuar como fez nas duas vezes anteriores. Estamos falando de um país muito maior que os outros dois rivais, com uma capacidade de reação maior e também mais distante, o que dificultaria um ataque pelos caças israelenses. Sem falar que os reatores do Irã estão espalhados por todo o país e as suas posições são desconhecidas. Mas Israel não poderia ficar de braços cruzados. Novamente foi hora de usar a doutrina Begin, porém com muito mais cautela. Saíram de cena os caças e as bombas e entra em ação o famoso serviço secreto israelense Mossad, para uma guerra silenciosa e discreta, dignas de filmes de 007. A primeira ação foi batizada de Operação Jogos Olímpicos e foi o primeiro ataque cibernético importante da história. Foi a primeira vez que um vírus foi capaz de sair dos computadores e destruir equipamentos no mundo físico. Utilizando um vírus chamado Stuxnet, os agentes de Israel conseguiram infectar a planta de Natanz e inutilizaram mais de 1.000 reatores, aproximadamente 20% de todos os equipamentos que o Irã possuía naquele momento. Outra batalha aconteceu em 2018, quando os agentes israelenses conseguiram roubar milhares de documentos que provavam a intenção do Irã de desenvolver a bomba atômica. Esses documentos foram a base do argumento usado pelo então presidente americano Donald Trump para suspender o acordo nuclear com o Irã. Israel não se limitou apenas aos ataques cibernéticos e roubo de documentos. Desde 2007, o Serviço Secreto Israelense assassinou 5 cientistas ligados ao projeto nuclear, um general responsável pelo desenvolvimento de mísseis e mais de 16 membros de sua equipe. E o capítulo mais recente dessa história aconteceu em 2020, quando o Mossad assassinou o físico e cientista Mohsen Fakhrizadeh, considerado o pai do projeto nuclear iraniano. Seu assassinato repercutiu no mundo inteiro e recentemente foram divulgados detalhes do crime, que contou com a utilização de drones e armas controladas à distância e até mesmo por inteligência artificial, coisa de filme de espionagem. Apesar de ser o principal cientista, não é possível afirmar que a morte de Fakhrizadeh vai frear ou mesmo atrasar os planos nucleares do Irã. Existem centenas de outros cientistas que provavelmente seguirão com o projeto, mas o assassinato mostra que Israel está disposto a dificultar a vida do Irã e não poupará esforços nem vidas. Outros incidentes que chamam a atenção também aconteceram no último ano, e com todo esse histórico, fica difícil acreditar em coincidências. Instalações que explodiram sem explicação, equipamentos que deixaram de funcionar inesperadamente, falta de energia elétrica e outras falhas suspeitas. Irã identifica o suspeito por trás do ataque da planta nuclear de Natanz. Este sábado, a televisão estatal iraniana acusou um homem chamado Reza Karimi como autor da sabotagem na planta nuclear de Natanz em 11 de abril de 2021. Desde o ocorrido, o governo iraniano tem apontado Israel como autor intelectual do ataque. Apesar de todas as ações de Israel, o Irã segue com o seu projeto e, segundo especialistas, poderiam em 2 anos alcançar a capacidade de produzir bombas nucleares. Agora resta esperar para saber se Israel vai ser capaz de acabar definitivamente com o projeto nuclear iraniano ou se vai apenas continuar atrasando. Também não podemos esquecer que, com a eleição de Biden para presidente dos Estados Unidos, a via do diálogo volta a ser considerada e poderia até ser possível uma retomada do acordo nuclear com o Irã. E você, o que pensa a respeito? Poderia Israel acabar com esse projeto? O diálogo seria a melhor solução?
Ou nada disso adianta? O Irã vai levar o seu projeto adiante e logo possuir uma bomba atômica? Faça como Paulo e deixe sua opinião nos comentários. Quem sabe a discussão não vira um novo vídeo aqui no canal. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.